Meu nome é Luísa, né? Fui aluna da Sabrina no colégio, no segundo ano. Passei em medicina em 2012 para 2013, né? Já tô ficando velha, gente. Já tô esquecendo as datas. Passei direto do terceiro ano. Fiz medicina na UFMG. Em 2019, comecei dermatologia na Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo. Então, mudei para lá, fiz a residência, que são 3 anos, e agora estou aqui de volta em Belo Horizonte. O que você vê que, assim, que seriam os três erros mais comuns que as pessoas cometem? Organização. Então, às vezes, a gente fica deslumbrado e não consegue se organizar no estudo. Eu sempre tentei deixar muito anotado, assim, fazer um cronograma de estudo certinho para eu seguir. Eu sempre sabia o que eu ia estudar, tópicos, assim, detalhados. Eu sempre detalhei muito bem para eu ter meu cronograma diário. Então, acho que a organização da semana é muito importante. Visualizar tudo que você vai fazer na semana te ajuda muito, porque eu via muito meus colegas, assim, ficando desesperados na véspera da prova, virando noite. E isso é muito comum, tá, gente? Assim, você vê pessoal, não dormi essa noite estudando, não entra na pilha. Eu nunca fui de entrar nessa pilha, assim, eu sempre priorizei minha saúde, sempre priorizei meu sono, tem coisas que eu nunca abri mão, assim, nunca. Então, fazer atividade física é uma coisa que eu nunca abri mão, isso muita gente deixa de fazer, tanto para estudar para o vestibular, tanto durante mesmo a faculdade. E sono te ajuda na memória, te ajuda no rendimento, então não adianta nada você ficar. Tinha gente que, meus colegas, que achavam bonito falar isso, sabe? Então eu nunca fui de abrir mão disso, não. E ficar se comparando, competindo também, eu acho que é um erro. Você tem que se ajudar, sim. Então não deixa de compartilhar seus conhecimentos com seus amigos, com seus colegas, não fiquem competindo com nota, que isso é muito comum também, eu acho que no colégio a gente tem essa competição, então muda o mindset assim na faculdade, na residência, que isso ajuda demais, assim, você está com colegas do seu lado, vai fazer total diferença, eu acho. Eu vejo isso, assim, muito, muito, muito importante, sabe? Porque a pessoa, ela acha que não tem como passar no vestibular se ela dormindo e fazendo atividade física e tendo uma vida boa, né? E Sim. todas as evidências científicas mostram essa importância do sono, da atividade física. Tem a Uhum. meditação também. Eu falo muito que a gente precisa estar bem. E os meus alunos que passaram, eles comprovam isso. Eles falam, nossa, foi um ano muito mais leve, né? Mas que eu consegui estudar muito melhor. Então, assim, eu acho que a gente pensasse, poxa, a primeira coisa eu tenho que estar bem. Uma coisa é eu Sim, abrir mão de uma festa de não sei quem. Outra coisa é eu abrir mão do meu sono. Que eu não vou exato. estudar bem, eu não vou estar focado, meu humor vai estar diferente, minha disposição vai estar diferente. Então, eu vejo que você Aham. conseguiu conciliar isso muito bem. E provavelmente você via que isso era uma coisa que muita gente deixava de lado e atrapalhava outras coisas, e entrando num ciclo pior, né? Eu acho que é uma coisa que atrapalha muito em tudo é a ansiedade. Então a gente tem que tentar controlar, né, de todas as formas isso, porque a gente não consegue. Quando você está ansioso, você não consegue se planejar. Você pensa mil coisas e aí não consegue fazer nada. É uma coisa que te trava demais. Então, atividade física, sono, são pilares, assim, para você controlar a ansiedade. Terapia, conversar com as pessoas, sabe? Eu acho que é muito importante, assim, se conhecer e saber que tem outras pessoas passando pelos mesmos problemas que você. Às vezes você acha que tá assim, nossa, só eu que tô sofrendo com isso, só eu que tô tendo dificuldade nisso, mas às vezes você conversa com um colega, se abre e você vai ver que a pessoa tá sentindo a mesma coisa. E isso também eu via na medicina, as pessoas assim, com dificuldade de mostrar o sofrimento, sabe? Ficar guardando demais. E essa cobrança é uma coisa muito comum, né? Uma cobrança muito forte, muitas vezes até da própria pessoa, mais do que da família, né? Mas uma cobrança muito forte, assim. Você via isso, não via? Eu vejo muito, assim, né? O que Demais, você vê? Me conta um pouquinho. demais, 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 assim, muita cobrança mesmo. Acho que é muito da gente que a gente se cobra desde o início. Passar em medicina não é fácil, então a gente já se cobra em ser o melhor aluno da sala. Na graduação também, a gente se cobra o tempo, que aí é o perfil de aluno, né? Você está ali com várias pessoas muito inteligentes, assim. Então, se cobra em tirar boas notas na graduação sempre, se cobra na hora da residência também, de passar em vários lugares.
E isso continua, assim, na dermato, por exemplo, a gente faz prova de título, né, depois. É uma cobrança, assim, surreal para você passar, apesar de você formar, ter o título de especialista, ser dermatologista, você ainda tem que passar na prova de título. E se você não passar, assim, eu vejo que é uma coisa muito interna, não vai fazer diferença nenhuma, gente. Tipo assim, se você não passar de primeiro, se você tirar uma nota ruim, faz parte, entendeu? Então, acho que a gente tem que se cobrar menos, às vezes, assim. Acho que é importante você ser bom, você dar o seu melhor, né? Você, igual eu falei, demonstrar interesse, acaba que as notas são consequência. Acho que você tem sim que se dedicar aos estudos. Medicina é uma dedicação diária mesmo, você tem que gostar de estudar, mas você não precisa ficar, tipo assim, ai, tem que tirar 90 em tudo, sabe? Umas coisas bobas, assim. Eu já fiz muito isso, fazia prova, como é que fala? Aquela suplementar para melhorar, sei lá, 3 pontos, de 90 para 93. Para quê, gente? Que bobeira, sabe? Só um sofrimento a mais, assim, que não compensa. Então, acho que a gente tem que nos controlar mesmo, acho que é uma coisa muito nossa, assim, sabe? Para não ficar nessa pilha total de cobrança e de comparação. E sobre os flashcards, como que você usou? O que que você achou que foi bom? Me ajudou demais para estudar para residência e também para a prova de título. Agora eu estudei basicamente só por flashcard. Então, eu pegava a apostila, dava uma lida assim geral, a do medicurso, fazia questão. Isso para residência, né? E aí, nas aulas, assim, eu fazia caderno, eu via os pontos principais, as decorebas, né? E fazia os flashcards. Eu acho que tem que ser coisas pontuais, você não pode fazer um flashcard gigantesco, assim, que vai ser tipo um resumo, não adianta. Tem que ser tipo assim, o alelo tal é de qual doença? Essa doença, qual que é a principal característica? E aí coloca a resposta atrás. Então, coisas fáceis, e aí eu tentava dividir, assim, em assuntos fáceis, difíceis, médios, que eu não acertava de primeira, aí eu colocava numa caixinha, difícil, preciso repetir, até eu acertar, eu memorizar. E aí eu Fazia tentava revisar. no papel, né? Põe na caixinha. Papel. Nem comprava aqueles papeizinhos próprios de flashcard, não. Eu pegava uma folha em branco e ia cortando mesmo e fazendo à mão. E aí eu tentava revisar. Revisão é outra coisa muito importante, assim, quando você está estudando para a prova da residência, né? Você vai esquecendo, é muito assunto, então você tem que ter um cronograma certinho, assim, para estudar na semana os assuntos novos e deixar um tempo para estudar os antigos também. Então, sempre separava um tempinho para estudar assunto antigo. E aí o flashcard ajuda demais também, né? Uhum. E aí, à medida que eu ia decorando, eu colocava na caixinha dos fáceis e aí dava um intervalo maior para revisar os assuntos que eu já estava mais dominado. Eu vejo que a gente precisa, né, de ter o estudo, de ter tudo isso, mas uma coisa que guia muito a gente, assim, são os pensamentos que a gente tem. Ah, quando as coisas estão dando errado, quando você está errando o flashcard, tem gente falando, nossa, eu estou errando o flashcard, nossa, eu fiz um simulado e fui mal, ou quando você não estudou o suficiente para a prova. Uhum. Eu vejo que os pensamentos, eles guiam muito, assim, né, o nosso sentimento, a forma que a gente se comporta. Quais Sim. pensamentos, assim, você vê que te estruturam, assim, que te ajudaram na faculdade, que te ajudaram depois? Por exemplo, eu tenho um pensamento que ele me ajuda muito, assim, que é, eu vejo assim, não, espera aí, se mais gente conseguir isso aqui, eu consigo também. Então, às vezes, Uhum. eu estou tentando, eu lembro quando eu fui tirar carteira de motorista, eu achei muito difícil. Eu pensava assim, nossa, meu Deus, não tem jeito de conseguir de guardar, fazer tudo isso aqui ao mesmo tempo. Eu pensei, não, mas peraí, tem um monte de gente que tira carteira, então eu consigo Aham. também, né? Às vezes na Aham. faculdade, entendeu? Nossa, essa matéria é difícil demais, não sei o quê. Mas, não, tem uma galera aí que já passou, eu passo também. Uhum. Então, esse é um pensamento que eu sei que ele sempre me ajudou, assim, em momentos, em alguns momentos. O que que você vê, assim, Uhum. que são os pensamentos que te estruturaram, assim, que te ajudaram? Não foi uma vez só, foram várias que eu parei, estava pensando em alguma coisa, tipo assim, nossa, isso podia acontecer, e coisas que não dependiam de mim, assim, sabe? E no mesmo dia a coisa acontece. Então, não sei explicar, sei lá se é física quântica, sei lá se é espiritualidade, não sei, mas eu acredito muito, muito no pensamento. E isso é uma coisa que me ajudou sempre muito, assim, muito, me ajuda na corrida, me ajuda na vida, sempre me ajudou nas provas. Eu sempre fui muito positivo, muito positivo. Então, assim, errei,
que ótimo que eu tô errando, eu tô treinando, com os erros que a gente aprende. Então, assim, fique feliz que você tá errando ali na hora que você tá estudando, porque o treino é a prova é o espetáculo. Então, você tem que errar mesmo na hora que você tá treinando para na hora da prova você brilhar, entendeu? Então, não acho que tem que ser, assim, de jeito nenhum desesperar com simulado e tudo. Vários simulados, eu fazia simulado sempre para o Enem, fazia as provas, né? Completas na íntegra também, eu sempre fazia toda semana. Várias eu tirei notas horríveis que eu achava que eu não ia passar, achava assim, né? Que eu não passaria, mas eu nunca desesperei com isso, nunca desesperei. Treinando, fazendo outra. Então, não deu certo agora, tem outra semana que vem. Então, assim, é ter a disciplina, a constância que vai dar certo. E aí eu tentava sempre visualizar, eu visualizava sempre, eu visualizava eu passando no vestibular, eu visualizava eu passando na residência, sempre à noite, assim, fechava os olhos e imaginava, assim, onde que eu estava, o que eu queria, sabe? E depois que acontece é muito legal, assim, muito legal. Isso na corrida eu também faço. Todas as provas que eu faço na corrida, eu tento fechar os olhos e visualizar assim, cada quilômetro, qual o pace que eu quero fazer, né? Porque é a velocidade que eu quero fazer, qual o tempo final, me imagino chegando né, no final. A última prova que eu fiz foi assim, foi muito legal, assim, fechei os olhos, imaginei cada quilômetro, eu não sabia se eu ia conseguir pegar pódio na prova, pelo tempo, eu queria um tempo assim ousado, que era bater meu recorde pessoal, mas eu me imaginei subindo no pódio. E no final eu consegui. Eu falei, gente, assim, como que o pensamento tem poder? Assim, acabou que eu fiz exatamente o pace que eu estava querendo, até um pouquinho mais abaixo, e ainda consegui subir no pódio. Então, assim, acreditem em vocês. Assim, se não, você não acreditar em você, quem que vai acreditar? Então, você tem que confiar, e assim, isso é outra coisa que eu sempre fui muito confiante. Então, confie em você. Assim, vá, faça, mesmo sem ter muita certeza, a gente não vai ter muita certeza, medicina que não é uma ciência exata, né? Várias vezes você vai ter dúvida mesmo, mas você não pode deixar o medo te prender, né? Você tem que tentar, tem que fazer.